Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Irmãos, irmãs, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, nós indicamos que você se inscreva. É importante se inscrever aqui no nosso canal para receber notificação de novas postagens, tanto de hinos, de meditação da Palavra de Deus. Esse canal tem o objetivo de te ajudar na fé, ajudar você a crescer na fé. Agora, você precisa identificar se isso de fato está acontecendo. Então, se você teve acesso aos conteúdos e isso está te ajudando, inscreva-se no nosso canal, para que você possa, então, receber notificação de toda nova postagem. Se você está acessando pela primeira vez, aqui nós divulgamos uma mensagem de Deus para os nossos dias, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você não conhece, leia. E temos uma série que tem como tema Você Crê na Bíblia? Uma série que tem link abaixo de todos os nossos vídeos aqui. E vai explicar o que é a mensagem. Então, se você entra aqui e acessa um conteúdo, não entende, quando nós falamos da literatura, de mensagem, de parágrafo, não entende? Então, uma série aqui, Você Crê na Bíblia? Nessa série nós vamos detalhar o que é a mensagem, por que Deus enviou uma mensagem nos dias em que nós estamos vivendo. Então, os conteúdos é para ajudar a sua fé. Mas se você não passou ainda pelos primeiros passos, então tem essa série para te ajudar. Mas se você já passou pelos primeiros passos, pode ser que você já até seja batizado, batizada, né? Conforme Atos 2, 37, 38, já é um, entre aspas, né, um crente da mensagem. Então aí você vai se apropriar melhor, vai ser mais ajudado pelos conteúdos aqui, tá certo? Então aqui, nesse canal, você vai encontrar conteúdos de todos os níveis. Não conhece? Tem uma série aqui. Já conhece? Acessa também a série, é importante você se aprofundar nesse conhecimento, né? Isso vai ajudar no crescimento da sua fé. Porque muitas pessoas, e esse é um dos assuntos, esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Há pessoas que não conseguem ter a sua fé, seu nível de fé elevado. A pessoa estaciona no nível de fé. E existe uma razão para isso. Do porquê o nível de fé não se eleva. Isso não é o pastor que vai falar, não é o vizinho que vai falar, não é o companheiro que está junto com você ali na igreja, o irmão, a irmã que vai falar, a sua fé está estabilizada, você não está conseguindo fazer a sua fé crescer. É você que percebe. É você que analisa e vê, minha fé não está se elevando. Isso é muito perigoso. Perigoso nos dias que nós estamos vivendo. Perigoso ainda mais, né? Ainda mais perigoso quando o cristão, a cristã, se conforma com o nível de fé parado, que não se eleva. É mais grave ainda. Então, grave é estar nessa situação que o nível de fé não se eleva. Muito mais grave é quando a pessoa acha que ela já atingiu o nível de fé necessário. E ela não faz mais nada para que a sua fé se eleve. É mais grave ainda. Porque é exatamente o que aconteceu com as virgens nécias. As virgens prudentes, se você conhece essa parábola bíblica, as virgens prudentes estavam o tempo todo, tinha azeite sobrando. As virgens nécias tinham azeite, mas não tinham o suficiente. Então, eu achar que o meu nível de fé já atingiu o topo, eu estou agindo como virgem nécia. Eu estou agindo com a minha fé, o meu nível de fé Existe um ditado que diz, se você parar, você já fica para trás. Então tem pessoas que pensam que
Ah, não, eu já atingi um nível de fé que é suficiente. Pronto, já começou a ficar para trás. Porque a vida, nossa vida, ela vai ficando mais complexa. À medida que os sinais dos fins dos tempos vão chegando, as coisas vão ficando mais difíceis. Nós precisamos de mais fé, de elevar o nosso nível de fé. Agora, se à medida que vai passando o tempo, a situação vai ficando mais complexa, as coisas vão ficando mais difíceis, o mundo vai ficando mais perdido, mais confuso, e o meu nível de fé permanece, isso quer dizer que as coisas pioraram e eu fiquei para trás. Porque na mesma, ou talvez até em mais velocidade, né? Do que se o mundo está ficando complexo, se o mundo está ficando mais confuso, se o mundo está ficando mais perdido, se as pessoas estão ficando mais desumanas, se as coisas estão ficando pior, se a corrupção está aumentando, a minha fé tem que ser muito mais ágil nesse sentido de crescer. O nível da minha fé tem que crescer mais rápido. Porque se eu continuar parado com o meu nível de fé, eu vou ficar para trás. Eu não vou ficar no mesmo lugar. Eu vou ficar para trás. É isso que aconteceu com as virgens nécias. Elas ficaram para trás. E muitas pessoas hoje estão conformadas com o seu nível de fé. Não conforme com o seu nível de fé. Busque elevar o seu nível de fé. Não fique conformado com o seu nível de fé. Não se conforme. Há pessoas que creem assim, porque eu sou um cristão e porque eu leio a Bíblia todos os dias e porque eu oro, está tudo bem. Não está tudo bem, nós precisamos fazer mais, nós precisamos estar sempre analisando o nosso nível de fé e ver se nós estamos exercitando a nossa fé, estamos caminhando, porque ler, ouvir, isso pode se tornar uma tradição. Muitas pessoas não veem isso. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo bem, mas não pode virar uma tradição. E muitas pessoas têm deixado virar uma tradição. Não, irmão, mas é só você vir na igreja, ouviu a pregação, ouviu uma leitura, pronto, você já está no céu, você está garantido. Não é só isso. Isso é conformismo, isso é tradicionalismo e cada um cria sua tradição. Uns é porque você tem que estar afiliado a determinado grupo, outro é porque você tem que ter um determinado líder, o outro é porque você tem que falar para o seu vizinho e vai criando tradições. Tudo bem, isso tudo é importante, mas não é só isso. O cuidado que nós temos que ter não é só isso, não é só ouvir, não é só falar para outro, não é só ler, não é só orar. Tem um ponto que é um ponto chave que nós vamos tratar hoje e que as pessoas não percebem. E nesse ponto chave faz com que trave o nível de fé. Não se eleva mais, não cresce mais o nível de fé. Então, não basta só ouvir, não basta só frequentar a igreja, não basta só alinhar-se a um grupo, a um ajuntamento, a uma organização. Isso tudo é muito bom, mas não é isso o ponto-chave, o ponto principal. Precisa ser feito algo que muitas, milhares de pessoas não vêm observando. Leitura bíblica está no versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue.
Não é ousadia porque eu sou um bom cristão, uma boa cristã, é porque eu estou afiliado a uma boa igreja, uma boa organização, tenho um pastor que é exemplar. Não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, para chegar diante de Deus, para entrar no Santo dos Santos, para falar diretamente com Deus, ousadia para entrar pelo sangue de Jesus. É isso que nos dá a segurança, nada mais. Tem que estar debaixo do sangue. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amados, pregando o sermão O Véu Interior, como dissemos, já não vamos dar detalhe aqui, né, do que é o sermão e tal, porque tem um vídeo, tem uma série de vídeos abaixo aqui dos nossos vídeos que chama Você Crê na Bíblia. Não entendeu por que nós estamos falando de sermão, de mensageiro, de mensagem? Então assiste essa série. Pregando o sermão O Véu Interior, parágrafo 28, aqui está a resposta dessa reflexão que nós fizemos inicialmente. Aqueles antigos capatazes egípcios haviam levado o povo a fazer coisas que lhes eram impostas. Há muitos cristãos e cristãs hoje se limitando a fazer coisas que lhes são impostas. Coisas que lhes são impostas e que não têm fundamentação bíblica. Basta você se unir a essa igreja, a esse companheirismo, a esse grupo, a essa organização, a essa denominação, e que você está salvo. Isso não é bíblico. Isso é uma mentira inventada pelo inimigo e que inspira líderes a usar de argumentações fortes e que leva as pessoas a acreditar nisso. Basta você contribuir para a obra, para o crescimento da obra, você já está salvo. Isso são coisas impostas. Basta você frequentar a igreja e ouvir uma pregação, uma leitura, e você já está seguro. Isso são coisas impostas. Porque eu tenho a metodologia, a forma correta. Os outros ministros, as outras igrejas estão incorretas, porque nós estamos usando a metodologia, a forma de pregação. Isso são coisas impostas. Deus não está nisso. Isso não vai ajudar o crescimento da sua fé. Então veja, é assim que acontecia com os capatazes egípcios. E depois de olharem para trás no Mar Vermelho, encontraram todos afogados ali. E não é de admirar que Moisés pudesse cantar um novo cântico. Cantou no Espírito. No verdadeiro Espírito, gente. Não é esses espíritos que estão entrando dentro das igrejas hoje, fazendo as pessoas ficar virando em volta, pular, parece, com todo respeito, parecem animais irracionais dentro, perdidos, que você vê que tem um ali virando em volta e pulando e gritando desordenadamente e os outros ali na igreja sem entender. E aí querem defender que isso é o Espírito Santo. E pessoas caindo e fazendo maiores espetáculos dentro da igreja e só serve para elevar o nome de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, chamados ministros, ministras, pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, profetas, etc. e tal, criados pelos próprios homens, e as igrejas estão se enchendo de espíritos trazidos até mesmo de outras religiões, de outras crenças que não são bíblicas,
que não são, com todo respeito, né, baseado na legislação, na lei, qualquer tipo de profissão, né, de professar religião, de qualquer tipo de crença, deve ser respeitada. Não estamos desrespeitando nenhuma, estamos dizendo que existe crenças que são bíblicas, que são cristãs. Existem religiões, existem crenças cuja origem, segundo a Bíblia, não é cristã. É isso que estamos afirmando. Segundo a Bíblia, há religiões que não são cristãs. E até mesmo quem segue essas religiões sabe que elas não são cristãs. E o que vem acontecendo? Há pessoas trazendo comportamentos de religiões que não são cristãs, trazendo para dentro das igrejas chamadas cristãs. E aí vira uma mistureba, uma salada, uma bagunça, e as pessoas querem dizer que é o Espírito Santo que está nessas pessoas agindo daquela forma, quando não é o Espírito Santo. Não combina com a palavra. É só isso. E isso gera confusão. E se não é cristã, não é cristã. Simples assim. Mas está sendo imposto. E aí as pessoas aceitam. E você vai ver por que as pessoas aceitam. Há uma razão disso. Então Miriam pegou um pandeiro e começou a tocar e a correr pela margem dançando. Se isso não é uma reunião do Espírito Santo, a moda antiga, eu nunca vi uma. É exatamente isso. Então Miriam dançou, aí pronto, vai ter ministério da dança na igreja. Sensualizando mulheres, se sensualizando, mulheres casadas se sensualizando para outros. Não, mas é um ministério da dança. Errado está aquele que está achando que está havendo uma sensualização. Cegos, guiando cegos, ambos cairão no buraco. E as filhas de Israel a seguiram fazendo a mesma coisa. Eles haviam vencido. Irmãos, Miriam estava aqui, os irmãos, as irmãs, eles tinham vencido. Era uma dança, mas era uma dança de gozo. Eles tinham vencido. O que as pessoas têm vencido hoje para dizer que é o Espírito Santo que estão movendo-as? O Espírito Santo mexe com a nossa emoção? Claro que sim. É possível chorar, gritar, cantar no Espírito. Sim, movido pelo Espírito, mas é preciso que tenha algo vencido. Agora as pessoas não estão vencendo nada, não estão renunciando nada, estão vivendo o mundo do jeito que todo mundo vive. E aí quer dizer que a manifestação é Espírito Santo? É nada. É um barulho de carroça vazia. As pessoas estão gritando, esperneando, fazendo espetáculos dentro da igreja, dizendo que é o Espírito Santo, puro barulho vazio. Não está vencendo nada, não está renunciando nada, continua vivendo a mesma vida do mundo, praticando as mesmas coisas do mundo, não venceu nada. Como é que é o Espírito Santo? Espírito Santo fracote? Espírito Santo covarde, que não vence nada e mesmo assim vai comemorar? Comemorar o quê? Deixem de ser cegos. Abram os olhos. E um homem não sabe o que é viver vida vitoriosa enquanto não tiver vencido completamente. Veja aqui, está aqui. É Deus falando. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Vou repetir. Um homem não sabe o que é viver uma vida vitoriosa enquanto não tiver vencido completamente. Vencido quem? A si mesmo, a si mesma.
Você não consegue se elevar na fé. Está aqui a resposta. Porque você tem um lado intelectual ali. As pessoas acham que é o Espírito Santo. E você não pode falar nada, porque senão já vem com a Bíblia inteira para cima de você. Está blasfemando, vai para o inferno, vai não sei o quê. Mas ó, não sou eu. A minha opinião não importa. Eu posso de fato estar errado. Eu posso de fato ver uma manifestação, achar que não é o Espírito Santo e ser. Ou achar que não é e é. Ou é o Espírito Santo, eu acho que não é. Ou não é o Espírito Santo, eu acho que é. A minha opinião, eu posso ter. Posso estar completamente errado. Agora, quando você olha na Bíblia e não bate com a Bíblia, aquilo está errado, então está errado. É porque eu estou aceitando aquilo de acordo com o meu intelecto, ou não estou aceitando de acordo com o meu intelecto. Porque para mim identificar se é o Espírito Santo tem que estar em mim. É isso que as pessoas não têm percebido. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu nunca vou identificar o que é o que não é o Espírito Santo. A questão é que as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas têm recebido um espírito. Espírito do pastor, espírito da organização, espírito do grupo, espírito do líder. É isso. Espírito tem recebido o espírito no sentido de está sendo influenciada por um outro homem, por uma mulher, seja o que for, que está ali na liderança, está sendo influenciado, seu espírito está sendo influenciado por aquilo que você está ouvindo, que não é a palavra de Deus. E você aceita facilmente, porque você está aceitando pelo seu intelecto. E está cheio de cristão com fé intelectual hoje. O que mais tem hoje é cristão, é cristã com fé intelectual. Eu tenho certeza que o meu pastor está com a metodologia correta. Certeza que está com a metodologia, com a forma de conduzir o culto. Onde é que está na Bíblia isso? Mas eu tenho certeza que a organização onde eu estou é a correta. Fé intelectual. Porque está acontecendo um monte de coisas erradas ali dentro e você não está vendo. Se fosse o Espírito Santo, você teria visto. Você teria se posicionado na palavra. Não em coisas criadas pelo homem, em coisas impostas pelo homem. Então, a sua fé, ela não pode ser uma fé intelectual. Ela tem que ser uma fé bíblica, uma fé firmada no sangue de Jesus. Você tem que estar debaixo do sangue, senão você não pode ter ousadia, você não vai ter ousadia para entrar no santuário. Você não está debaixo do sangue. Então tem pessoas que estão entrando de entrão. Está entrando de entrão, de entrona. Não é a ousadia. Porque a ousadia é você estar debaixo do sangue. Então veja, você tem um lado intelectual ali. Aí a sua parte intelectual diz, bem, isso ou aquilo. É arrazoamento. A Bíblia nos diz que temos que lançar fora o arrazoamento. Observem, parágrafo 40, existe uma fé intelectual. Estava lendo o parágrafo 28 do sermão O Véu Interior. Agora parágrafo 40, observem, existe uma fé intelectual. E existe uma fé que vem do coração. O incrédulo disse, anos atrás, quando a Bíblia diz como o homem pensa em seu coração, isso está em Provérbios capítulo 23, versículo 7, disse, isso é uma loucura, não há faculdades mentais no coração. E prosseguiu, você pensa com a sua mente, não há faculdades mentais no coração. Mas no ano passado eles descobriram que isso está errado, Deus estava certo. Bem no fundo do coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não é nem mesmo uma célula sanguínea. Não está no coração animal, somente no coração humano. E eles dizem que a ocupação, melhor, a morada da alma. A alma vive no coração. Então, afinal, Deus estava certo quando disse como o homem pensa em seu coração.
Irmãos, é preciso tomar muito cuidado. E nós já tratamos aqui no canal como receber o Espírito Santo, como nos enchermos do Espírito Santo. Já frequentemente nós vamos falar sobre isso aqui. Então, é um cuidado que todos nós precisamos ter. Não ficar baseando as nossas decisões nessa fé intelectual, mas buscar basear a nossa fé na fé que vem do coração, na fé genuína, na palavra de Deus. Se nós firmarmos a nossa fé na palavra de Deus, aí nós podemos ter a ousadia de entrar no santuário. Então, analise a sua fé. Observe o nível da sua fé. Se o nível da sua fé tem que ser elevado, você está no caminho certo. Se você está percebendo que o nível da sua fé está estacionada, então você está ficando para trás. Você está vivendo de fé intelectual. Busque mais a Deus, busque o Espírito Santo, clame, peça que Deus te ajude a você ter uma fé genuína, firmada na palavra de Deus. E aí você vai poder ter certeza de que você vai começar a ver o seu nível de fé crescer, o seu posicionamento crescer. E aí você vai ter certeza que você está com a fé firmada na palavra e vai poder ter ousadia para entrar no santuário. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse tempo que tivemos de meditação da Tua palavra. E agora, Senhor, nós unimos a nossa fé e ordenamos todo o mal, toda a enfermidade, todo o mal-estar, desemprego, seja o que for, a necessidade dos Teus filhos causadas por um mal, está repreendido agora no nome do Senhor, para que haja paz, vida, abundância no espírito, na alma, de recursos, sejam derramadas bênçãos sobre os teus filhos e as tuas filhas que estão acompanhando essa programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.